Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Shalom. Quarta-feira abençoada, meio de semana. Vamos mais um devocional de hoje. E o devocional de hoje é lá em 2 Samuel 9, que diz assim: Davi e Mefibosete. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba lhe respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. E onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amirel, na cidade de Lodebá, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de resposta. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenceram ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Até aqui. Ou seja, do 1 até o 7. Para quem não conhece a história, né, Saul foi um rei anterior a Davi, e Davi foi amigo de Jonatas, que era filho de Saul. E quando o reinado de Saul terminou, né, que na guerra eles venceram Saul, Mefibosete tinha por volta de uns 5 anos, e naquela correria toda ele tinha uma babá, vamos pôr assim, e a babá deixou ele cair e uma carroça passou em cima dos pés dele e ele ficou aleijado. E dali eles fugiram para essa terra que chama Lodebá, que significa terra do esquecimento. Mas Deus fala comigo e com você nesta manhã. Quando a gente tem uma promessa, a gente pode até passar por Lodebá, mas a gente não fica lá para sempre. Quando Deus tem uma promessa na nossa vida, custe o tempo que custar, essa promessa ela vai se cumprir. Essa promessa tem que se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Às vezes a gente passa a desacreditar nas promessas pelo tempo que está passando, pelo tempo que está demorando essa promessa chegar. Mas o tempo é do Senhor, e a palavra também diz que o tempo do Senhor não é o mesmo do que o nosso. Que um dia para Deus pode vir ser como 1000 anos, e 1000 anos para nós pode parecer um dia para Deus. Então a gente não sabe o tempo de Deus.
A única coisa que a gente tem que saber é que a gente precisa ter fé e confiar, porque vai se cumprir. Davi tinha feito uma promessa prometida a Jonathan para, né, cuidar dos dele. E esse menino ficou lá, esse menino foi esquecido em Lodebar. Para quem, né, não conhece a palavra, lê, é uma palavra maravilhosa. Eu sou encantada com essa palavra, porque ela mostra pra gente, ele foi esquecido lá com essa ama, eles pediram, eles viviam de doações dos outros, ela se prostituiu para dar alimento para Mefibosete. Então, quer dizer, às vezes a gente passa coisas que a gente acha que Deus esqueceu da gente. Às vezes a gente passa por coisas que a gente acha que Deus não está vendo, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nem aí para a gente mais. E no dia de hoje Deus fala para mim, manda falar para você que não é assim. É só a gente ter fé e paciência para esperar. Que se a promessa ainda não chegou, é porque ainda não está no tempo. Mefibosete viveu em Lodebar por muitos anos. Para a gente dá para entender na palavra que foi mais de 30 anos. Então, às vezes a gente acha que Deus não está mais olhando para a gente. A gente acha que Deus esqueceu da gente. Que às vezes a gente para e pergunta, Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor está vendo? Não é possível. Mas nessa manhã Deus está respondendo para nós. Estou ouvindo sim. Estou ouvindo, estou vendo, estou cuidando, estou trabalhando, só que no meu tempo. Porque às vezes tem dois motivos dessa demora. Às vezes, se ele entregar a gente a promessa antes, a gente não vai saber cuidar dessa promessa, a gente vai perder ela. Ela vai ser entregue a gente, mas a gente vai perder, porque a gente não vai saber cuidar dela. E às vezes, né, a gente não está preparado para aquela promessa naquele momento. Então ele está nos preparando para quando ela chegar, a gente saber lidar com a promessa, saber cuidar da promessa. E às vezes a promessa já está vindo, o anjo está vindo entregar. E por algum motivo nosso, pessoal, a gente perde a promessa. E como dizem o meu pastor, aí a gente volta lá pro final da fila e vai ter que esperar tudo de novo. Vai ter que esperar tudo de novo. Então, que a gente possa vir todos os dias orar a Deus e pedir a Deus que a gente tenha fé e paciência para chegar no tempo dele, sabedoria, muita sabedoria, e que a gente venha pedir a Deus, para Deus mostrar para a gente e nos dar sabedoria para a gente não fazer nada que possa vir e perder a promessa.
Vocês estão me entendendo? Porque às vezes a gente faz alguma coisa e para ter a promessa. E quando a promessa tá chegando, a gente falha em algum momento, que aí a promessa volta, né? A gente abre uma brecha para Satanás ter o poder de fazer o anjo voltar para o céu com a nossa promessa. E aí a gente começa tudo de novo. É uma outra luta para nossa promessa chegar novamente. Então, nessa manhã, eu deixo para os irmãos desta forma. Não desanime. Deus cumpre o que ele promete. Como Mefibosete sentou à mesa do rei e recebeu tudo o que era de direito, depois de ser jogado em Lodebar, na terra do esquecimento, você também vai sentar à mesa do rei e receber o que é seu de direito. Mas não abre brecha para Satanás atrapalhar o anjo chegar com a sua bênção. Ore a Deus, pergunte para ele o que é que você tem que fazer e como você tem que fazer, que Deus responde. A paz do Senhor Jesus. Shalom. Até amanhã. Que Deus abençoe nossa quarta-feira.